Tema da nossa mensagem, orando com o apóstolo Paulo. Esse é o tema da nossa mensagem, orando com o apóstolo Paulo. Nosso hino, né? O nosso hino foi propositadamente um hino que falou sobre oração também. Todas as canções que o Ministério de Louvor apresentou, nós não combinamos, mas todas falam sobre oração. E nós vamos então falar, meus irmãos, sobre orando com o apóstolo Paulo. Colossenses capítulo 1, do verso 9 até o verso de número 12. Diz assim o texto sagrado: Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Vamos orar, meus irmãos. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos pela tua santa palavra. Te louvamos, ó Deus, porque ela é para nós alimento espiritual, ela é para nós, Senhor, também poder espiritual, ó Pai. Nós te louvamos pela tua palavra e pedimos, Pai, que em nome de Jesus Cristo, o teu Espírito esteja agindo em nossos corações agora. Oramos, ó Deus, para que a tua igreja seja edificada, seja fortalecida, seja vivificada, Senhor, pelo poder que vem da tua palavra. Nós pedimos, Pai, assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, orar é falar com Deus. Nós devemos orar para buscarmos o favor de Deus e o poder de Deus. Pela oração, Deus age. Pela oração, Deus abre portas. Pela oração, maravilhas acontecem. E nós devemos buscar, meus irmãos, por meio da oração, nos derramarmos, né, como nós cantamos aqui, diante do Senhor, buscando a presença de Deus e o poder de Deus, porque é por meio da oração que nós venceremos as tentações. Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentações. É por meio da oração que nós vamos servir melhor com os nossos dons espirituais. Na verdade, não há como servir senão por meio da oração. É a oração que dá poder aos nossos dons espirituais. Por meio da oração, nós buscamos poder também para sermos uma bênção. Por meio da oração, nós buscamos poder para evangelizarmos. Nos lembramos dos apóstolos que em Atos capítulo 1 estavam orando, e foi orando que em Atos 2 foi derramado o Espírito Santo sobre eles para que pudessem então evangelizar. A grande questão, meus irmãos, é como está a nossa vida de oração. Por que nós oramos ou pelo que nós oramos? Como é a nossa oração pela igreja? Como é a nossa oração pelos crentes? Como é a nossa oração por nós mesmos? Como é a nossa oração por nossa família? Olhando, meus irmãos, para o texto, nós destacamos aqui de início duas coisas. A primeira delas é que o apóstolo Paulo era um homem de oração. Paulo era um homem de oração, Paulo era um modelo de oração. Ele orava constantemente pelos crentes, ele orava constantemente pelas igrejas. Se nós olharmos ali para o capítulo 1, versículo de número 3, Paulo diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. No verso de número 9, ele diz: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. E quando nós olhamos, meus irmãos, lá para o último capítulo de Colossenses, lá também Paulo vai mostrar a respeito das suas orações. Então, meus irmãos, Paulo é um modelo de oração para todos nós, para todos os crentes. Ele era um homem que intercedia. Um outro ponto a ser destacado é que as orações de Paulo, as orações escritas, deixadas pelo apóstolo Paulo, são modelos para nós de como orar e pelo que orar. Então, se nós queremos aprender a orar, nós devemos aprender a orar com o apóstolo Paulo.
É claro, nós temos outros modelos de oração nas Escrituras. Jesus nos deixou, em Mateus capítulo 26, a oração do Pai Nosso. Em João capítulo 17, Jesus nos deixou a sua oração sacerdotal. Mas o apóstolo Paulo, meus irmãos, é também um modelo de oração. Ele nos ensina como a orar. Muitos crentes, meus irmãos, não oram porque não sabem o que dizer na oração. Nós precisamos aprender a orar e precisamos aprender o que dizer. E como vamos aprender o que dizer? Temos orações modelos na Escritura. As duas coisas são necessárias, orar e também saber o que dizer. E a Bíblia é o nosso manual. Olhando, meus irmãos, para o texto, nós vemos que há uma união aqui. O apóstolo Paulo, também Timóteo, Epáfras e outros irmãos estavam constantemente orando e orando pela igreja de Colossos. Então veja, o apóstolo Paulo estava preso em Roma quando ele escreveu esta epístola, mas ele deixa claro que alguns irmãos o acompanhavam ali na sua prisão, que era uma prisão domiciliar. Entre esses, o apóstolo Paulo cita aqui, logo no capítulo de número 1, ele cita Timóteo, que era seu companheiro ali, que estava sempre o ajudando ali naquela prisão, mas ele cita também Epáfras, que era o pastor da igreja de Colossos, e lá no final da epístola de Colossenses, ele vai falar de outros irmãos que se uniam com ele em oração. Por isso, meus irmãos, veja ali o capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, verso 9, diz assim: por esta razão, também nós, veja que há um plural, né? Paulo não está dizendo eu oro sozinho pela igreja, mas ele fala de nós oramos. Desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Então havia uma união de Paulo com Timóteo, com Epáfras e outros irmãos para orarem pela igreja de Colossos, porque a igreja de Colossos estava sendo invadida por falsos mestres. Esses falsos mestres ensinavam que o sacrifício de Cristo não era suficiente para a salvação. Ensinavam um caminho além da graça para a salvação. Ensinavam que era necessário firmar-se na lei, observar toda a lei para a salvação. Esses falsos mestres ensinavam a respeito de uma gnose, um conhecimento espiritual que era necessário para a salvação e que ia além da palavra de Deus, além de ensinarem um rigor ascético e outras coisas que nós veremos no decorrer da exposição dessa epístola. O fato é, meus irmãos, para combater esses falsos mestres, o apóstolo Paulo se uniu em oração com outros irmãos. Diante da ameaça, a igreja precisa orar. Os líderes precisam ser despertados para a oração, porque pela oração Deus dissipa as trevas. Amém, meus irmãos? É por meio da oração que Deus dissipa as trevas, porque a nossa batalha, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. As nossas armas, então, meus irmãos, não devem ser armas carnais, mas as nossas armas devem ser armas espirituais, armas poderosas em Deus para vencer o inimigo, para dissipar os falsos ensinos. Isso, meus irmãos, só é possível por meio da oração. É interessante isso, meus irmãos. Nós precisamos orar. E veja bem, diante de outras ameaças também, a ameaça de Colossos era uma ameaça de heresia, mas diante de outras ameaças que às vezes se colocam diante da nossa família, ou ameaças que se colocam ali na frente dos nossos filhos, ameaças ao nosso casamento, ameaças, meus irmãos, que vêm de todos os lados. O inimigo se levanta contra o povo de Deus. Esse mês é o mês da família. O inimigo, por vezes, se levanta constantemente contra as famílias, falsas ideologias. Como, meus irmãos, poderemos vencer? Como venceremos? Aliás, tem um livro, de Francis Schaeffer, que trabalha justamente esse tema. Como venceremos? Venceremos por meio da oração. Amém, meus irmãos? É por meio da oração que nós buscamos a presença de Deus e buscamos o poder de Deus. O crente que não ora, ele é fraco espiritualmente. Nós precisamos orar. Precisamos orar.
A liderança da igreja precisa orar. A igreja, como corpo, precisa orar. Paulo e seus companheiros se unem em oração, uma oração madura. É interessante que em nenhuma das suas epístolas, Paulo pede prosperidade financeira ou qualquer coisa assim aos seus irmãos. Essas coisas são importantes e necessárias, mas a oração de Paulo sempre é focada em coisas superiores. E nós temos, meus irmãos, aqui alguns pontos importantes de pedidos na oração do apóstolo Paulo. Na verdade, Paulo pede aqui apenas duas coisas pela igreja. E a primeira coisa, meus irmãos, que Paulo pede pela igreja, está ali no versículo de número 9. Veja ali o versículo de número 9, Paulo diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, né? Esse o ouvimos é o ouvir de Paulo sobre Epáfras. Epáfras trouxe as notícias de Colossos para Paulo. E desde que eles ouviram as notícias, né, as ameaças que Epáfras comentou, eles não cessaram de orar pelos irmãos e de pedir, veja ali, de pedir. A palavra que aparece aí, meus irmãos, como pedir. Diferente de alguns, né, que vão dizer que nós devemos exigir de Deus algumas coisas, o pedir aqui é uma petição humilde, E no que consiste o pedido do apóstolo Paulo, a oração de Paulo e dos irmãos ali pela igreja dos Colossenses? São duas coisas. A primeira coisa é, veja ali, e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Essa é a primeira coisa. Você pode ler comigo, meus irmãos, esse ponto? E de pedir, vamos ler juntos, e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Vamos ler novamente? E de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Nós precisamos, meus irmãos, conhecer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo não fala aqui que ele pedia a Deus que desse conhecimento da sua vontade aos irmãos. Ele fala que ele pedia, ele orava a Deus, pedindo que desse pleno conhecimento da sua vontade. Olhe para o texto, Paulo vai dizer que ele pede a Deus que os crentes transbordem desse conhecimento. Meus irmãos, Paulo está pedindo, meu Deus, que em nome de Jesus, os crentes tenham todo o conhecimento da sua vontade, que eles conheçam toda a sua vontade, que eles transbordem do conhecimento da sua vontade. Amém, meus irmãos? Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, que Paulo fala aqui, é a vontade revelada de Deus. Porque existem algumas coisas, né, que Deus, ele não revelou acerca da sua vontade. Ele não revelou. A teologia vai chamar isso de vontade decretiva de Deus. Algumas coisas que Deus decretou que nós não sabemos. Por exemplo, nós não sabemos o dia que vamos morrer. Deus já determinou, mas nós não sabemos esse dia. Nós não sabemos como vai ser o nosso amanhã, mas Deus, Ele sabe todas as coisas. Não é esse conhecimento que nós devemos ter. Nós precisamos de fé para viver o amanhã. Mas o conhecimento, o pleno conhecimento que nós devemos ter, meus irmãos, é da vontade revelada de Deus. E a vontade revelada de Deus está na sua palavra. Infelizmente, muitos crentes não conhecem a palavra de Deus, ou conhecem superficialmente a palavra de Deus. E, meus irmãos, é por falta de conhecimento que os falsos mestres, por vezes, entram na igreja, enredam a igreja e levam a igreja para longe dos caminhos do Senhor. Porque se nós conhecermos realmente as Escrituras, em toda a sua profundidade, nós vamos estar bem alicerçados, bem enraizados, bem fundamentados e não seremos jamais enganados. É por isso que Paulo pede que os crentes transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Meus irmãos, nós devemos ter fome e sede das Escrituras. Nós devemos desejar as Escrituras, assim como a criança deseja ardentemente o leite da mãe e chora pelo leite da mãe para se alimentar.
nós devemos desejar o leite espiritual, que é a palavra de Deus, e devemos buscar nos alimentar de toda a palavra do Senhor, meus irmãos. Nós precisamos buscar esse conhecimento. Interessante que, naqueles dias em que Paulo escreveu essa epístola, naquele tempo, as pessoas não tinham muito acesso ao conhecimento. Elas não tinham internet, elas não tinham celular, uma Bíblia no celular, elas não tinham uma Bíblia impressa em suas mãos, elas não tinham tanta informação como nós temos hoje, mas hoje nós temos muito acesso ao conhecimento. O fato é, qual conhecimento nós temos buscado? Aqui nós temos inclinado a nossa mente e o nosso coração. Meus irmãos, nós precisamos orar e buscar o pleno conhecimento de Deus. Devemos procurar transbordar do conhecimento do Senhor. E Paulo diz ali, ainda nesse primeiro pedido dele, em toda sabedoria, veja ali, pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria. Se queremos conhecer a vontade de Deus, devemos ir para as Escrituras. Elas nos revelam toda a sua vontade, mas nós precisamos também de sabedoria. Veja que Paulo une o conhecimento à sabedoria. Por quê? Porque uma pessoa pode ter muito conhecimento, mas não ter sabedoria. Pode ter muito conhecimento e não ter sabedoria. Sabedoria, meus irmãos, é diferente do conhecimento. O conhecimento, vamos dizer assim, é a teoria. A sabedoria é a prática. A sabedoria é a capacidade espiritual para colocarmos em prática toda a palavra de Deus. O conhecimento é advindo do estudo, do vir aos cultos, de ler a Bíblia em casa, de ouvir mensagens reformadas. Mas, meus irmãos, a sabedoria, ela é um dom do Espírito Santo para vivermos toda a palavra de Deus. É uma obra do Espírito Santo em nossos corações. Tiago, na sua epístola, vai dizer no capítulo 1, verso 5, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não coloca nenhum empecilho. Então, se nós precisamos de sabedoria, nós devemos buscar de Deus. Tiago também diz, lá em capítulo 3, versículo 17 da sua epístola, Tiago vai falar sobre a sabedoria lá do alto. Uma é a sabedoria aqui da terra, a outra é a sabedoria que vem lá do alto. Meus irmãos, nós precisamos do conhecimento de Deus, mas nós precisamos também da sabedoria do Senhor. Amém, igreja? Muitos crentes têm conhecimento, mas não têm sabedoria. O conhecimento, o bom conhecimento, está disponível a todos nós. A sabedoria também, porque Deus diz, se alguém necessita de sabedoria, peça, e eu lhe darei. Paulo une o conhecimento à sabedoria, mas ele também une o conhecimento ao discernimento espiritual. Veja ali o verso de número 9, ele vai dizer, e pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. O que é um entendimento espiritual, meus irmãos? O entendimento espiritual que Paulo fala aqui é o discernimento. É o discernimento. Nós precisamos, meus irmãos, de discernimento espiritual para fazermos toda a vontade de Deus. O Espírito Santo, na prática, isso funciona da seguinte maneira. Você tem o conhecimento, você está vivendo ali o seu dia a dia. Diante de uma determinada situação, o Espírito Santo, ele traz o conhecimento à sua mente e te dá o discernimento da decisão que você deve tomar. Meus irmãos, nós precisamos do conhecimento, da sabedoria e do discernimento espiritual. É só assim que seremos uma igreja forte e saudável, que não será levada pelos enganos de Satanás e não será seduzida pelos falsos mestres. Amém, igreja? Você pode orar por isso no seu dia a dia, Senhor.
faz-me transbordar do pleno conhecimento da sua vontade. Eu quero andar na sua vontade. Senhor, dá-me sabedoria para fazer a sua vontade. Senhor, dá-me pelo teu Espírito discernimento para fazer toda a tua vontade. Os irmãos se lembram de Jesus, o nosso grande mestre, o nosso grande exemplo, o nosso grande paradigma. Jesus disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Qual é a nossa comida e a nossa bebida, meus irmãos? Deve ser fazer a vontade de Jesus. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Esse é o primeiro pedido do apóstolo Paulo, junto com os irmãos ali, àquela igreja, que eles transbordassem do pleno conhecimento da vontade do Senhor. O segundo pedido, veja ali o verso de número 10. É a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Veja só, meus irmãos, Paulo pede que os crentes vivam de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Ou seja, ele pede que os crentes vivam o conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento deve ser praticado para ter valor. Eu fiz uma determinada faculdade, mas eu não coloquei nada em prática. E essa faculdade que eu fiz, ela teve pouco valor, então, para mim. Foi tempo, dinheiro investido, energia, mas nenhum resultado, ou pouco resultado, colhido. Meus colegas de turma que pegaram o diploma e exerceram a profissão, para eles sim, aquela faculdade teve valor. Porque imagine alguém que se formou em medicina e nunca realizou uma consulta. Imagine um engenheiro que nunca trabalhou num projeto de construção de imóvel. Imagine um eletricista que nunca fez uma instalação elétrica. Assim são os crentes que acumulam conhecimento, mas não o exercem. Ferramentas nunca utilizadas. Você tem isso na sua casa, assim, ferramentas nunca utilizadas? Ou coisas que você comprou na Shopee, né? Mas nunca utilizou? Meus irmãos, assim é o conhecimento para muitos. No nosso seminário havia uma frase escrita na parede, bem grande, uma parede como essa daqui, bem grande, escrito assim: teologia para a vida. Porque a teologia, ou seja, a palavra teologia significa estudo de Deus, conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus só tem algum valor se ele for para a vida, se ele for para o dia a dia. O conhecimento de Deus deve ser prático para nós, deve ter efeito prático, deve levar o crente a viver de modo digno do Evangelho para o inteiro agrado de Deus. Amém, meus irmãos? É o que o apóstolo Paulo pede aqui, a fim de viverdes. A vivência é a prática do conhecimento, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. A nossa maneira de viver, meus irmãos, deve ser um sacrifício vivo a Deus, um culto a Deus. Nós estamos em aliança com Deus, celebramos isso na Santa Ceia. Nossa maneira de viver, nossos casamentos, a educação dos nossos filhos, tudo o que fazemos deve ser para o inteiro agrado de Deus. A nossa vida deve ser uma vida que glorifica e que agrada a Deus como resultado do nosso conhecimento. A teoria deve desembocar em prática. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É interessante que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E lá na sequência o apóstolo Paulo vai dizer que tudo que nós fizermos deve ser para o agrado de Deus, para não sermos motivo de tropeço, meus irmãos. Paulo, Timóteo, Epáfras e outros irmãos oravam intensamente por isso, pelos crentes de Colossos, para que os crentes não tropeçassem, para que os crentes
fossem além do conhecimento, a vida prática, para viverem de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, vai mostrar como é essa vida, né? Como é essa vida. Na sequência ele vai mostrar como é essa vida digna do Senhor para o seu inteiro agrado. Porque alguém pode perguntar, como é essa vida? Né? Como devo viver essa vida digna do Senhor para o seu inteiro agrado? E Paulo usa, meus irmãos, no texto original, 4 gerúndios. 4 tempos verbais que demonstram uma ação contínua, presente e continuada, né? Uma ação presente e continuada na nossa vida. Esses 4 verbos que aparecem aí são, veja no texto, verso de número 10, aparecem 2 verbos, frutificando e crescendo. No verso de número 11, aparece outro verbo, se fortalecendo. E no verso de número 12, dando graças ou agradecendo. Algumas traduções dando graças, mas agradecendo sempre, né? Está assim no original. Então, são 4 coisas, meus irmãos, que devem acontecer na nossa vida. O conhecimento de Deus deve nos levar a frutificar. Veja ali o verso de número 10. Ele vai dizer ali, frutificando em toda boa obra. Amém, igreja? Frutificando em toda boa obra. Imagine uma árvore. Essa árvore, como toda árvore, pega nutrientes da terra, mas ela não produz fruto. Assim é o crente que recebe o conhecimento, mas não pratica, não frutifica. O crente deve ser uma árvore frutífera. O crente deve estar sempre frutificando. Jesus mesmo disse, meus irmãos, que se nós estivermos nele, ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Se nós estivermos nele, ali, de verdade, nós vamos estar sempre produzindo frutos, né? Nós vamos estar sempre produzindo frutos. Meus irmãos, nós devemos frutificar. O fruto é o fruto do conhecimento da vontade de Deus. Se eu conheço a vontade de Deus, eu devo dar o fruto que pratica essa vontade. Isso significa, meus irmãos, que como seria esse frutificar constante? De algumas maneiras, né, podemos dizer, o marido estará sempre amando a sua esposa, porque não é isso que a Bíblia diz? Maridos, amai vossa esposa. E vai dizer também, mulheres, amai vosso marido. E essa é a vontade de Deus, revelada nas Escrituras. Então, se eu conheço essa vontade, meus irmãos, eu vou estar sempre frutificando dessa maneira. O marido estará sempre amando a sua esposa. Os pais estarão sempre instruindo seus filhos no caminho do Senhor. Os funcionários estarão sempre servindo bem. Os patrões tratarão sempre com justiça os seus empregados. O crente sempre dará bom testemunho e proclamará o evangelho. Por quê? Porque o crente está sempre frutificando. Amém, igreja? Paulo não coloca um outro tempo verbal. Ele coloca o gerúndio, porque sempre frutificando. Sempre frutificando. O exercício dos nossos dons, talentos e habilidades está ligado ao conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus deve nos levar a frutificar para o inteiro agrado do Senhor. Mas há uma segunda forma, né, de viver para o inteiro agrado de Deus, de modo digno. Paulo fala ali sobre o crescendo no pleno conhecimento de Deus. Crescendo no pleno conhecimento de Deus, meus irmãos, não é cada vez mais adquirindo conhecimento. Isso também faz parte. Mas o crescer aqui está ligado ao amadurecimento. Amém, igreja? Estão compreendendo? O amadurecimento. Ainda pensando na árvore, a árvore produz o fruto e esse fruto deve fazer o quê? Amadurecer. Meus irmãos, nós devemos amadurecer.
E o amadurecimento, ele vem com o tempo. Ele vem com o tempo. O amadurecimento é deixar de ser menino e se tornar adulto, né? Se tornar homem. O que Paulo quer dizer, meus irmãos, é que a gente precisa orar para amadurecer. Porque nem todos amadurecem. Alguns nunca amadurecem. E o amadurecimento, ele só vem quando nós tomamos a firme decisão de andar com Deus, de conhecer a Deus, de vivermos para a glória de Deus, frutificando para a glória de Deus. É aí que vem o amadurecimento. O amadurecimento, meus irmãos, ele vem com as experiências. Lembra, os irmãos se lembram de Jó? Jó disse: eu te conhecia só de ouvir falar. Eu tinha um conhecimento do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Veio o amadurecimento para Jó. Meus irmãos, Paulo está dizendo que ele orava para que a igreja amadurecesse no conhecimento de Deus. A Bíblia não nos fala para nós termos fé apenas, mas ela fala: o justo viverá pela sua fé. Esse viver pela fé, meus irmãos, só vem pelo amadurecimento. Há uma terceira forma que Paulo diz aí: sendo fortalecidos. Veja como as coisas estão ligadas, né? Sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em perseverança e longanimidade com alegria, né? O gerúndio aparece aí no sendo fortalecidos, ou se fortalecendo, né? Sempre. Veja as palavras que Paulo usa aí no texto. Ele fala sobre poder, ele fala sobre força. Amém, meus irmãos? Que poder é esse? É o poder para vencermos as tentações, é o poder para exercermos nossos dons espirituais, é o poder para darmos bom testemunho, é o poder para frutificarmos amando a nossa esposa, criando nossos filhos na presença do Senhor. É o poder, meus irmãos, para dobrarmos nossos joelhos e orarmos. Meus irmãos, esse é o poder, a força que vem do Senhor para nós. É interessante. Paulo, quando fala sobre a batalha espiritual, Efésios capítulo 6, ele vai falar que sendo fortalecidos na presença, no Senhor e na força do seu poder. Sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Meus irmãos, o crente deve estar sempre se fortalecendo. Sempre se fortalecendo. Porque essa força, veja ali no final do versículo 11, que nos fará perseverantes. É na força do Senhor que nós vamos perseverar na fé. É na força do Senhor que nós vamos ter grande paciência, né? Longanimidade aí é grande paciência. E nós precisamos de grande paciência, especialmente em meio às provações, em meio às dificuldades da vida, mas com alegria. Veja ali o final do versículo de número 11, uma alegria que vem dos céus, uma alegria que vem do Senhor para nós, seu povo. Paulo, meus irmãos, orava por isso e ele orava para que os crentes fossem sempre também, veja ali, o último gerúndio, verso de número 12, agradecidos, né? Para que os crentes vivessem agradecendo, uma vida de agradecimento. Satanás, meus irmãos, procura colocar em nossos corações amargura, dúvidas e murmurações. E o crente que não se fortalece, que não cresce, que não frutifica, ele não dá graças a Deus. Satanás consegue sempre levá-lo por um caminho de reclamações, de falta de contentamento. Mas o crente que frutifica, que cresce, que ele se fortalece, a sua vida desemboca como num funil, numa vida de ação de graças. Ele é capaz, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses, de em tudo dar graças. Meus irmãos, só no poder do Espírito Santo isso é possível. Paulo fala sobre gratidão, mas Paulo estava na prisão em Roma
E foi dali que ele escreveu as cartas da prisão. E mesmo estando naquele lugar, Paulo tinha um espírito grato a Deus. O que nos leva a reclamar? O que nos leva a murmurar? Porque a nossa gratidão não deve ser circunstancial. Se Deus me dá, eu agradeço. Se Ele não me dá, eu não agradeço. A nossa gratidão não deve ser circunstancial. Nós cantamos sobre isso num cântico. A nossa gratidão deve ser constante. A nossa gratidão deve ser parte da nossa vida. A nossa vida deve ser uma vida de gratidão. Por quê? Paulo diz ali no final do verso de número 12, Deus já nos fez idôneos e nós temos uma herança nos céus, uma herança dos santos na luz. Deus, meus irmãos, tem grandes coisas para nós, coisas eternas, realidades espirituais que estão ocultas aos nossos olhos agora, mas que serão manifestadas. Então, aquilo que nós vivemos de dificuldade nessa vida, não deve tirar dos nossos corações a alegria e a gratidão, porque a nossa alegria e gratidão, meus irmãos, são-nos dadas ou foram-nos dadas pelo Espírito Santo e faz parte do amadurecimento cristão, a gratidão. Sabe, criança, quando às vezes a mãe põe a comida na mesa, reclama. Mas aqueles que foram experimentados na vida, agradecem. Por quê? Porque sabem, meus irmãos, que aquilo vem do Senhor. E que nem todas as mesas têm o que nós temos em nossas mesas. Devemos ser sempre gratos ao Senhor. Para concluir, igreja, vamos aprender a orar com o apóstolo Paulo. Nós precisamos orar, precisamos nos unir em oração. Estamos sempre sob ameaças, falsos mestres, ideologias e outros perigos que nos cercam nossa igreja, cercam nossas vidas, nossos corações, nossas famílias. Precisamos nos unir em oração e devemos pedir a Deus o transbordamento do pleno conhecimento da sua vontade para nós, para a nossa igreja, para a nossa família. Devemos pedir, meus irmãos, uma vida digna do Senhor, para o seu inteiro agrado. E que Deus nos faça, pelo poder do seu Espírito, frutificar, amadurecer. Que Deus nos faça fortes e gratos. Esse é um bom modelo de oração para todos, mas aplicando especialmente aqui as mães. É um bom modelo de oração para as mães intercederem por seus filhos. Curve suas cabeças. Agora, vamos curvar nossas cabeças. Coloque seu coração diante do Senhor. Ore a Deus. Pai querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Como é difícil orarmos. De todas as armas espirituais, a mais difícil de nos apropriarmos é a oração, Pai. Mas nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos dê espírito de oração. Todos os grandes homens do Senhor foram homens de oração. Jesus foi nosso maior modelo de oração. Temos Paulo também como homem de oração. Mas, Pai, que nós nos levantemos hoje, no nosso tempo, em nossa geração, como homens e mulheres de oração. Pedimos, Pai, desperta o Teu povo para orar em nome de Jesus, porque são muitas as ameaças do nosso tempo. Tua palavra diz que nos últimos dias o amor se esfriará no coração de quase todos. Nós pedimos, Pai, aqueça-nos por meio de uma vida de oração. E pedimos aqui, Pai, que os crentes transbordem do pleno conhecimento da Sua vontade, que tenham sabedoria espiritual, que tenham discernimento espiritual, Pai, porque a semana está começando. Semana, Senhor, está começando. E nós precisamos, Pai, de todo o entendimento, de toda a sabedoria, de todo o discernimento espiritual, porque
O inimigo, Senhor, ele ataca sem parar. Ó Deus amado, que o teu poder esteja sobre os crentes para que vivam vida digna do Senhor, para o seu inteiro agrado. Oramos, ó Deus, para que os crentes frutifiquem, amadureçam, sejam fortalecidos e tenham um coração grato a Ti. Pedimos isso, ó Deus, por nós, pelo Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos.